Xerebalabás. Louvado seja o teu nome, Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Toma a tua Bíblia, fica de pé. Diz assim: mas como está escrito, olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, nem tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas mais profundas de Deus. Amém? Pode se assentar. O Espírito de Deus está aqui. Pode acender as luzes, está um pouco escuro. Eu não consigo pregar outra coisa, irmãos, nesses dias. O Espírito Santo tem falado comigo só isso. Só isso. E não é só, né? Porque isso é tudo. Durante muito tempo a gente via esse versículo e entendia tudo errado. Acende a luz, por favor, para mim ao redor. Isso. Isso. Obrigado. Durante muito tempo a gente entendia esse versículo errado. A gente falava: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente, nem no coração aquilo que Deus tem preparado, no sentido de entendermos como se fosse algo de uma proporção muito grande, algo que os olhos ainda não viram, que é algo escondido. Sim, o que Deus tem para nós é muito grande, mas esse texto em especial, ele quer dizer que aquilo que nós temos para receber da parte de Deus não vai ser de uma forma humana, não vai ser de uma forma carnal, não vamos conseguir ver com os olhos naturais, nem tampouco vamos conseguir receber com os ouvidos naturais, ou com o entendimento natural, ou com o coração natural, mas através de uma revelação. A resposta vem logo depois no próximo versículo. Mas Ele nos revelou. Aquilo que Deus tem para você, você só vai receber debaixo de uma revelação. Repita comigo: aquilo que Deus tem para mim, eu só vou receber debaixo de uma revelação. Por isso, irmãos, é um desafio, porque quando a pessoa está passando por lutas, pressões, é muito comum as pessoas tentarem achar saídas, soluções, pelas suas próprias forças, ou pelos seus recursos, ou contar com as pessoas mais próximas. Mas o texto é muito claro dizendo que o que Ele tem para nós será revelado pelo Espírito. Eu tenho repetido uma frase nesses dias. Como eu falei, é a única coisa que eu tenho conseguido pregar, porque é a única coisa que eu tenho vivido. Eu tenho repetido uma frase que diz: na medida que Ele se revela a você, você recebe a revelação de quem você é nele. Vamos repetir comigo: na medida que Deus se revela a mim, eu tenho uma revelação de quem eu sou nele. Entenda bem, querido, não é tradição, não é somente ter uma família bem estruturada. A Bíblia fala: em vão trabalho se o Senhor não edificar a casa. Os judeus, eles tinham uma tradição familiar muito forte. A cultura deles comparada à nossa, meu Deus, muito forte. Só que tem um porém. Eles ainda não tinham a revelação de quem o Pai era, então eles não podiam ter uma revelação de quem eles eram no Pai. Por isso eles pediram: mostra-nos o Pai. E Jesus falou: como vocês podem pedir para me mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Veja só, querido,
que muitas vezes a resposta está diante dos nossos olhos, nós não conseguimos ver, porque não se vê com olhos naturais, com ouvidos naturais, nem com entendimento natural ou com coração. A Bíblia fala em Jeremias 33:3. Nós vamos, enquanto eu vou falando, os irmãos vão colocando. Jeremias 33:3. Clama a mim e responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Como que você vai receber o que você não conhece? Através de um clamor. Clamor fala de condição o quê? Emocional ou espiritual? Espiritual. Entrar no espírito. Veja que Ana, olha para mim, ninguém conversa agora. Veja que Ana, ela tinha um clamor dentro dela. Ela desejava ter um filho. Só que ela não desejava ter um filho somente para ela desejava ter um filho para ser uma resposta para uma geração, porque a lâmpada de Israel estava quase se apagando. Lâmpada fala de revelação. A revelação estava se apagando. Ela falou: eu quero ter um filho. Esse filho vai ser o filho que vai manter a revelação acesa. E como que se mantém a revelação acesa, irmãos? Com a vida aonde? No altar. Aonde que Samuel ficava em todo o tempo? Altar. Porque altar é lugar de renúncia, de sacrifício. Nós temos cantado tanto, deixa queimar, mas para queimar, querido, precisa de altar e precisa ter oferta no altar. O fogo só arde no altar quando tem oferta, e a tua vida tem que ser oferta. Para a lâmpada continuar acesa e o fogo queimar na tua vida, você tem que ter um altar, e a tua vida tem que ser a oferta. Você tem que renunciar a todo momento, todos os dias. Eu tenho orado todo momento: Deus, não me deixa ser um homem carnal, me ajuda a ser um homem espiritual, me ajuda, Senhor, todo mundo queimar minha carne, todo momento. Não é difícil, irmão. Não é fácil, irmãos, é difícil. Mas o texto fala: clama a mim e eu responderei coisas grandiosas, insondáveis. O problema é que você quer ter entendimento das coisas para depois você poder realizar. Você tem que entender que as coisas de Deus são insondáveis, não dá para ter uma ideia, não dá para ter uma projeção. Esses dias o esposo estava orando para alguém, e a gente sente que às vezes as pessoas querem uma garantia da gente. A gente orou e falou: vai, segue nesse propósito. Ah, mas eu tenho que esperar. Não, querido, você não tem que esperar acontecer nada. Agora você tem que mostrar para Deus que você está com fé, e você tem que pisar aí nas águas aí. Irmão, deixa eu te falar, Ele vai apontar para você o Jordão, mas Ele só vai abrir as águas depois que você pisar nelas. Primeiro você pisa, depois Ele coloca os pés debaixo, o chão debaixo dos seus pés. É assim, querido. Você quer fazer coisas extraordinárias nessa terra, amém? Então você tem que caminhar debaixo de uma revelação. E para a revelação vir, ela tem que quebrar a sua maneira de pensar, a sua tradição. Tradição religiosa, familiar, muitas vezes. É por isso que Jesus fala: aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, esposa, esposo, e até mesmo a sua vida por amor de mim, não pode ser chamado meu discípulo. Porque discípulo é aquele que segue o caminho de Jesus, é aquele que segue a caminhada. Não está falando de multidão. A multidão seguia ele porque tinha fome do peixe e do pão, mas os discípulos tinham fome da palavra de vida eterna. Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Ah, mas aqui onde eu estou é muito difícil, aqui esse bairro é difícil. Ah, enterraram uma cabeça de burro aqui. Ah, tem um terreiro aqui de macumba. Irmão, não existe isso, porque não é para onde você está indo, não é geográfico. O texto não diz para onde iremos nós, o texto diz para quem iremos nós, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Então não é para onde você está indo, é para quem você vai. Você confia no homem ou em Deus? Esse aí que é o problema. Aí você acha que a solução é mudar de cidade, é mudar de bairro, é mudar de estado ou mudar de país? Não, querido, a situação vai mudar não quando você mudar de local, mas quando você mudar a busca por quem você tem buscado. Porque quando você encontrar com Ele, tiver uma revelação de quem Ele é, você vai ter uma revelação de quem você é nele, e as coisas vão mudar. Por isso os discípulos disseram: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de revelação, palavras de vida. O que é palavra de vida? Tudo que ele falava acontecia, se cumpria. Ele era o próprio cumprimento da palavra, das escrituras. Ele é o próprio verbo encarnado. Amém? Então clama a mim e responder-te-ei e direi coisas grandes que você não conhece. Meu irmão,
vou dizer com muito respeito, não importa o tanto que você estudou, tanto tempo que você tem de crente, quantas Bíblias você tem em casa, tanto eu quanto você não sabemos nada sobre Deus, nós não conhecemos nada. E outra coisa, tem gente que estuda e se acha orgulhoso, não, eu estudo mais, eu tenho mais. Deixa eu te falar, quem lhe deu primeiro a ele, para que depois ele tenha que restituir? Quem deu alguma coisa para Deus, para que depois Deus tenha que restituir e devolver? Porque nele nos movemos, por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que nós fazemos, Senhor, é para a tua honra e tua glória, é por meio de ti, tudo vem de ti, tudo volta para ti. Nele nos movemos, irmãos. Vamos nos aprender a nos mover nele. Vamos aprender a nos mover nele. É mais do que religião, é um relacionamento com Deus vivo. Não é uma via de regras, de doutrinas. Por isso, voltando lá em 1 Coríntios, nós vamos estudar bastante esse texto hoje. Deus vai falar com a gente. Você precisa aprender a buscar um dos dons que estão extremamente importantes para nós esses dias, que é o dom de discernimento. Precisamos aprender a discernir as coisas, as circunstâncias e as pessoas no Espírito. Muitas vezes nós queremos olhar com os olhos naturais. Ei, quando você olha para o teu irmão, o que você vê? Você que está do lado do teu esposo, da tua esposa, do teu irmão, olha para ele. Quando você olha para o teu irmão, o que você vê? Você vê só um homem ou você vê só uma mulher? Aí está uma filha de Deus, a qual ele fala para você, homem, dê a sua vida por ela. Aí está um servo de Deus, um profeta do Deus Altíssimo, como na qual Deus fala, seja obediente ao que ele disser. Sabe o que estraga os relacionamentos? Quando nós olhamos para as pessoas, não só relacionamento entre casal, amigos, ministério, quando nós queremos olhar as pessoas com olhos naturais. O que nos uniu foi natural ou espiritual? O que tem nos mantido unidos foi material ou espiritual? O que nos uniu não foi o sangue de Jesus? Não foi o que ele fez na cruz? Nós não somos unidos como igreja no corpo de Cristo por conta da aliança que nós temos com Cristo? Então por que você se julga seu irmão de forma natural, se não foi isso que te uniu a ele? A Bíblia fala, é por causa disso que tem muitos entre vocês doentes, porque não sabem discernir no corpo. Nós somos um corpo e nós temos que olhar e discernir a função de cada um e entender que os pés não fazem o que as mãos fazem, mas os pés levam o corpo aonde a mão não leva. Que as mãos não fazem o que os pés fazem, mas as mãos trazem ao corpo alimento para nutrir o corpo. Cada um tem uma importância. Você precisa aprender a discernir o seu irmão no corpo, senão isso vai trazer ferida para você. Alguém aqui já ficou com alguma parte do corpo machucado, uma unha do pé, algo assim? Esses dias eu cortei meu calcanhar, levou 15 dias para cicatrizar. Você imagina então, toda vez que eu andava, doía. Fiquei esses dias todo viajando, ministrando, então tinha que ficar de sapato, ficava ali esfregando, flexionando, doía. Você imagina então eu ter que amputar o meu pé, colocar ele numa prateleira, e na hora que ele ficar bom e são, então eu costuro ele de volta. É esse o procedimento? Como que o pé fica bom? Ligado ao corpo. Então você vê algumas pessoas, algumas igrejas na ceia, não sei quem estava me contando semana passada, eu falei, nós temos uma dívida com essa pessoa, que era de uma determinada igreja, uma jovem, e ela se envolveu com um jovem, e os dois tiveram relação sexual,
Então a igreja fez os dois casarem, sem se amarem, eles casaram. Durou 1 ano. Antes dela casar, ela teve que ir na frente da igreja, falar para a igreja toda o que ela fez. Envergonharam ela, excluíram ela do corpo, casaram ela para consertar o erro. Passou 1 ano, não durou, terminou. Hoje ela é tratada como uma manchada, uma suja no mundo e pela igreja. Eu falei, nós temos uma dívida com essa pessoa, nós temos que ir lá atrás dela, temos que buscar restauração, porque a igreja ensinou errado, porque não discerniu bem a sua função no corpo. Quando alguém está doente no corpo, você não amputa ele, deixa de fora para ficar curado. É no corpo que ele recebe a cura. A ceia, querido, é para quem está doente, é para quem está machucado, para que ele, renovado na aliança com o corpo, receba os nutrientes e seja curado. Não se corta um membro do corpo quando está doente e coloca de lado, mas trata no corpo para que o próprio corpo regenere e cure. A doença do teu irmão, querido, não vai ser curada com você isolando ele. A doença dele vai ser curada com você nutrindo ele para que ele seja curado e restaurado. Você entende isso? Porque aquela parte do corpo que está sem nutrição, outra parte vai e coloca. Vocês que estão grávidas sabem disso. Muitas mulheres grávidas, depois de ter muitos filhos, começa o dente a enfraquecer, quebra o dente. O cabelo cai, por quê? O bebê está fazendo o quê? É um outro ser humano dentro do teu corpo, mas ele vive debaixo dos nutrientes. É um só corpo. Não é isso? E está sendo nutrido, tirando de você. Olha como é que você já começou a tua vida. Você já começou a tua vida, irmão, tirando algo de alguém. E você fala, não, eu não quero depender de ninguém. Você não sabe nada. Quando a tua mãe tiver 4 filhos como a minha e for no dentista falar, é tantos mil reais para arrumar o dente, e você está cheio de dinheiro, quer viajar não sei para onde, não importa o quanto você ganha, não tem o cabimento de chegar e falar, pelo menos tanto eu vou ajudar, parcela esse negócio aí, porque eu ajudei a estragar esse dente aí. A gente precisa começar a entender como igreja essas coisas. Então, para ser curado, precisa estar no corpo, porque aí a parte saudável vai pegar e vai nutrir a que está doente. É assim. Até que nós todos alcancemos a estatura de varão perfeito, como o pastor Adriano fala, para o aperfeiçoamento dos santos. Irmão, eu sou pastor, ele é pastor, tem outros pastores aí, mas diante de Cristo aqui todo mundo está no aperfeiçoamento. E não é só pastor que ensina a ovelha, não, a ovelha também ensina pastor. Todos para o aperfeiçoamento. Todos. Você entende isso? Mas isso não pode ser discernido de forma natural. Deixa eu olhar ali, ó. Chegou depois do horário. Lá, estou dando exemplos, não estou falando nada, tá? Exemplos. Lá, está sentando lá atrás. Está frio. Quantas vezes a gente faz isso? Fala a verdade, a gente é crítico. Quem já fez isso, assim como eu já fiz? Levanta a mão todo mundo e deixa de ser mentiroso. A libertação começa pela verdade. A gente é crítico ou não é? Você percebeu, fulano de tal, tanto tempo não vem na igreja? Não é assim? Agora deixa eu te perguntar, você foi lá na casa dele saber por que ele não está vindo? Não é? Muito fácil, deu 1 mês, viu? Não está vindo mais, exclui do hall de membros aí. Faz a reunião aí, que seja escrito aqui, ó, que faz 1 mês que não vem. Pronto, próxima pauta. Querido, uma igreja não pode ser administrada de forma administrativa. Uma igreja não é uma administração de uma igreja é um corpo. Uma igreja não são paredes, uma igreja é um corpo. Não se discerne coisas espirituais de formas naturais. Não discerne o teu irmão com olhos naturais, mas com olhos espirituais.
A Bíblia fala que a pedra que os construtores rejeitaram. Naquela época, as construções não eram feitas com ferragem, com concreto, com cascalho como hoje. Eles escolhiam uma pedra grande e colocavam ela como fundamento, e daí em diante construíam o resto da construção. E eles olharam, fazendo uma comparação, então os construtores eles tinham que ir aos lugares onde tinham pedras brutas, ali é uma região muito montanhosa, ali na região de Israel, eles achavam uma pedra grande, eles eram muito hábeis em construção, tanto é que o Egito se tornou Egito, porque os hebreus que construíram tudo aquilo, não foi alienígena, foi a capacidade que Deus deu para aquele povo, a sabedoria. O mundo inteiro vai hoje em Israel aprender a tecnologia de plantar no deserto, e os melhores frutos se dão lá, por conta das tecnologias que eles aprenderam a aprimorar lá. E então eles vão lá e encontram a maior rocha e colocam como base. E esses construtores tinham que escolher muito bem a rocha, para que toda a construção seria comprometida em cima daquela rocha, daquele fundamento. E fazendo um paralelo a isso, eles dizem: a rocha que os construtores rejeitaram, esta veio ser a rocha principal. Por isso Paulo fala, não se deve se colocar outro fundamento além de Cristo. Cristo é o fundamento. A igreja de Atos estava firmada neste fundamento apostólico, que é a vida de Jesus e a essência dele. Quando a igreja perde a revelação de quem ele é, ela perde a identidade. Quando o crente perde a revelação de quem Cristo é, perde-se a sua identidade. Amém? Não é por olhos, por mente, por coração, ou por ouvidos humanos. Ah, mas eu já ouvi tanta coisa, eu já vi tanta coisa, já fui tão machucado, já me ensinaram tantas coisas. Deixa para lá, porque o que está reservado para você não é da forma que você viu, ouviu, ou sentiu, ou pensou. O que é reservado para você vai ser imprimido no teu espírito. Ele fala, mas Deus nos revelou. Essa palavra revelar no grego significa retirar a tampa, descobrir. A tampa vai ser arrancada, querido. Nós não temos esse termo cobertura espiritual. Eu não sou cobertura espiritual de ninguém. Eu estou aqui em pé pregando porque tem uma plataforma debaixo de mim, muito bem construída. Nós, como homens de Deus, os apóstolos, eles não eram sobre, eles eram embaixo. Os apóstolos eram fundamento. A Bíblia fala que a igreja permanecia no fundamento dos apóstolos. E o que Jesus fala para Pedro? Vocês são pedras. Lá em 1 Pedro, pedras que vivem. Vocês são pequenas pedras que vão ser colocadas sobre a rocha, a Petra. E sobre estas rochas eu construirei a minha igreja. Então o que Jesus está querendo dizer? Vou pegar eu, que sou a rocha fundamental, vou colocar. Vou pegar os apóstolos, que são pequenas pedras, que juntos, uma apoiada, pedras que foram moldadas umas pelas outras, pelo relacionamento, que se tornam juntas inabaláveis, e assim nós vamos edificar a nossa igreja. É assim que o Senhor fala, e as portas do inferno vão prevalecer sobre ela. Lembra da história da casa que foi construída na areia, na rocha? Veio as diversidades. O crente precisa entender que a diversidade vem para ele também. Se eu não me engano, no livro de Eclesiastes diz, Salomão diz, que vem para os justos e para os injustos. A Bíblia fala que as aflições do justo são muitas, mas Deus o livra de todas, porque o seu fundamento está na rocha. Mas essa rocha foi rejeitada pelos conhecedores da palavra, porque eles conheciam a palavra logos, a palavra escrita, mas não conheciam a palavra revelada e encarnada, Jesus. Ei, muitos só conhecem a palavra escrita da religião, os dogmas, não conhecem ainda a palavra revelada, encarnada. Saiba que o derramamento do Espírito Santo não é uma promessa, é uma realidade. Já se cumpriu. Saiba que as curas
não são promessas, são realidades que já se cumpriram lá na cruz há 2000 anos atrás. Saiba que a sua salvação não está em rituais, ou troca de favores, ou penitências. Não é uma promessa, é uma realidade que já foi liberada há 2000 anos atrás. Então eu te pergunto, por que muitos têm vivido esperando essas promessas, como se isso fosse promessa? Ei, porque estão ligados à palavra escrita, logos, não entenderam ainda a revelação daquilo que já foi liberado para elas. Como o apóstolo Luiz Hermínio fala, você só desfruta daquilo que você compreende. Então você só desfruta da cura se você entender que ela não é uma promessa, mas é uma realidade. Então você não vai ficar orando, Jesus, por favor, eu peço que o Senhor me ore. Não, você não tem que falar nada para Jesus, porque Ele já resolveu lá na cruz. Você tem que falar para a enfermidade. Enfermidade, eu te ordeno, porque você está no meu corpo, se na cruz você já foi tragada e vencida, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, sai. Acabou. Você não tem que nem conversar com Jesus sobre essas coisas, porque Ele já fez. Você tem que conversar com a enfermidade. Você não vai chegar diante de alguém que está possesso por demônio e falar, Jesus, e aí? Vai lá, resolve isso. Não, Ele fala que Ele nos deu autoridade para curar enfermos, expulsar demônios. É contigo, meu irmão. Chega lá no demônio e fala, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Você é louco? Você está desobedecendo a palavra? Você é maluco? Em nome de Jesus, saia agora. Acabou. Não precisa de 500 pessoas gritando, orando mesmo, teu demônio fica mais para quem que eu tenho que escutar, quem que eu vou obedecer aqui? O inferno é organizado, irmão. Quando ele tem que mandar alguém para matar, tem lá o trabalho para matar, tem o trabalho para dividir casamento, tem o trabalho para isso, tem o trabalho para aquilo. Agora quando vai expulsar o demônio, fica 500 pessoas, o demônio fica assim, mas quem que é aqui? Quem que eu tenho que obedecer? Eu fico, eu saio, eu amarro, fico com a mão para trás, fico com a mão para frente, como é que é esse negócio? Não, querido, não tem conversa. Olha para mim, eu estou falando, você não tem conversa com o diabo, não tem entrevista com o diabo, não tem papo. Aonde Jesus chegava e tinha um endemoniado, o demônio já falava, deixa eu te falar um negócio aí, ó, faz um favor, manda eu naquele lugar ali, faz assim, desse jeito. Ô Senhor, o que o Senhor veio aqui agora? Os demônios, irmãos, chegavam e já reconhecia. Nós estávamos lá em Bueno Brandão, os irmãos viram, nós entramos no meio das pessoas. Eu não falei com ninguém, não orei com ninguém. Eu fui lá para um tratamento que Deus fez comigo, meu pé estava doendo. Eu fiquei só observando e Deus falando comigo, que eu nunca tinha entrado num ambiente daquele. Nós fomos no meio do carnaval de rua. Na hora que nós entramos, irmãos, foi assim, igual aquele filme em câmera lenta, as pessoas ficavam assim olhando a gente. Assim, ó. Tipo assim, o que vocês têm? O que esse povo tem? É a luz que nós estávamos carregando. Os demônios que agiam naquelas vidas, eles viram e sabiam quem as pessoas estavam entrando ali, irmãos. Embora naquele momento ali não conseguimos, alguns por timidez, ou porque Deus não permitiu, ou não teve oportunidade, ou sei lá, por vários motivos, não chegou e não falou com ninguém, com certeza a semente foi lançada. Só o fato da luz entrar no meio das trevas, irmão, já era. Já expõe as trevas. Você entende o que eu estou falando? Se você pudesse discernir com os olhos espirituais a autoridade que está sobre a tua vida, jamais você agiria como um escravo. Jamais, jamais você ia se dobrar diante das circunstâncias. A autoridade sobre a tua vida, a unção de Deus está sobre você. Mas não é com os olhos naturais, irmãos. Não é com os ouvidos, não é com o entendimento, é com a autoridade espiritual. Como eu falei, não é sermos cobertura, é sermos plataforma. Porque Ele fala que Ele está arrancando a tampa. Ele fala, mas Ele nos revelou pelo Espírito. A palavra revelou ali é remover a tampa. O que Ele fala? Que antigamente Moisés, ele tinha uma venda nos olhos, para que quando ele subia, e a glória de Deus que vinha nele, com o tempo ela ia se apagando, a revelação ia esfriando. Por que a revelação ia esfriando? Porque ele ia convivendo com coisas naturais, ele cuidava de milhões de pessoas, então isso ia trazer um desgaste natural que é comum. Então a revelação espiritual ia
esfriando, então ele punha um véu para que as pessoas não o julgassem. Ah lá, a revelação está acabando. Não, a Bíblia fala que nos nossos dias nós não precisamos do véu. Pelo contrário, o véu é arrancado do nosso rosto. E ao invés de nós recebermos uma glória que desvanece como a de Moisés, nós recebemos uma glória que cada vez brilha mais. Então veja só, as dificuldades que você enfrenta no dia a dia não podem apagar ou ofuscar a revelação que você carrega. O que Davi falou? Só tu mantens a minha lâmpada acesa, e contigo eu posso saltar muralhas e destruir exércitos. O que é isso? Quando a revelação vem sobre você, saltar muralhas fala do que? De ultrapassar limites. Limites que foram colocados a você, limites que foram colocados na tua história, na tua família, na tradição. Limites. A Bíblia fala que José foi um ramo frutífero sobre os muros. Sabe o que significa? Sabe aquela pessoa que tem um quintal cheio de pomar de frutas e do lado tem um vizinho pobre, que não tem nada, e aí de repente um ramo vai e cresce por cima do muro. Aquele ramo por cima do muro, aquele pobre, que a terra dele é seca e ruim, ele pode se alimentar daquele fruto. É isso que ele está falando, um reino de equidade, um reino que dá oportunidade para aqueles que não têm. Ele está querendo que José foi levantado para romper, Deus ungiu ele para romper os limites e alimentar aqueles que tinham fome. Como que José chegou diante do faraó, querido? Foi através de revelação. Eles tinham um sonho, mas não sabiam o que significava. Todo mundo que conhece a história, não precisa abrir lá. Olha, eu tive um sonho, mas não tem ninguém que me revele, que me interprete esse sonho. Precisamos de homens de revelação. E então, nós estamos sabendo de um homem que fica preso lá, e ele revela o sonho de todo mundo. Leva ele lá diante do faraó. E quando chega lá, ele tem a revelação do que o sonho significa. E se prepara para um tempo que ainda virá de escassez. Meu irmão, você tem que ter a revelação e tem que estar preparado para ser uma resposta para a revelação que você recebeu. Porque quando o faraó termina de ouvir a interpretação, ele fala, mas o que nós devemos fazer? Então José fala, faz silos, você vai começar a estocar os alimentos, para que no tempo da fartura não comam de forma desordenada ou não percam grãos, e então vocês vão estocar os grãos, e no tempo da seca, então você vai alimentar o seu povo, ainda vai ter condição de vender para outras nações e vai ficar rico, vai ser o império da terra, o maior império da terra. Ele não só tem a revelação, como ele traz a logística de como pôr em prática aquela revelação. E então no final ele fala, mas quem que é o homem preparado para fazer um negócio desse? E ele olha e fala, o próprio faraó fala, só você pode fazer isso. Você falou com tamanha intrepidez, ousadia, você. Meu irmão, aquele que carrega a revelação vai ser a resposta para esses dias, lá no teu emprego, no teu trabalho, lá na universidade, você vai ser a resposta, querido, receba em nome de Jesus. O cara estava na prisão, no outro dia ele era o segundo homem mais importante de todo o Egito, o maior império da terra. Você já imaginou um homem na cadeia hoje, amanhã ele é o vice-presidente dos Estados Unidos? Você já imaginou isso? Só Deus pode fazer isso, irmão. Homens que caminham debaixo de uma revelação. Por isso que lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 fala, eu sou tratado como malfeitor, muitas vezes lançado em prisão, mas a palavra não está presa. Paulo fez a mesma coisa que José, ele estava preso, José, mas ele estava servindo as pessoas com revelação, dentro da cadeia, e isso levou ele lá para o lugar onde estava o faraó, e isso levou ele para ser o segundo homem mais importante do Egito. Agora você imagina, não, Deus me jogou nessa cadeia aqui, Deus me jogou nessa cela, não quero saber mais de ministério, não quero saber mais de revelação. Ei, você não caminha debaixo de uma circunstância, você caminha debaixo de uma revelação, e a revelação que você caminhar debaixo dela vai te levar a lugares que você nunca foi. Receba isso. Receba essa palavra no teu espírito. A palavra não pode estar presa. Fala para o teu irmão, a palavra não pode estar presa. Aquela palavra ali no grego é rema. Sabe o que ele está falando? A revelação não está presa. Rema no original significa revelação espiritual, interpretação vinda por intermédio do Espírito Santo.
Sabe o que Paulo está falando? Eu estou preso aqui, estou nessa situação, mas eu não me condiciono a essa situação. A revelação continua fluindo. E de dentro da cadeia, Paulo estava escrevendo revelações para os seus discípulos e para as igrejas. Eu conversei com um pastor que foi em Israel. Eles fizeram, o pastor que eu preguei quarta-feira na igreja dele em Itajubá, e eles fizeram um tour em Roma, e ele foi exatamente o lugar onde Paulo estava preso. E ele falou que não é a cadeia como de hoje em dia não, que tem aquela cela. Não, é um buraco, irmão, debaixo da terra. Estima-se que ele ficou ali durante alguns anos. Ele não via a luz do dia. Ele não via a luz do dia, mas ele via a luz da revelação que brilhava todo dia naquele lugar, naquele buraco, trazendo revelação para ele. Pode aplaudir porque o Senhor é digno. E ele termina o ministério dele dizendo: combati o bom combate, cumpri a minha trajetória e no final guardei a fé. Muitos têm combatido guerras espirituais, combates na sua trajetória, cumprido a trajetória, mas muitos no final da trajetória têm perdido a fé. Conheço muitos homens de Deus que perderam a fé e a esperança e a revelação. Homens que começaram bem, mas terminaram mal. Irmãos, o segredo não é só lutar um bom combate, cumprir uma trajetória. O segredo é, depois de tudo isso, permanecer debaixo de uma revelação. Ele ficou naquele buraco onde a luz do dia não podia entrar, mas ali entrava uma luz que brilha mais do que a luz do dia, mais do que a luz da aurora. A Bíblia fala que assim é a vereda do justo, vai brilhando, 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 como a luz do meio, vai brilhando, brilhando, até que se torne dia perfeito. Querido, não são as dificuldades que tiram você do propósito, é a falta de revelação que tira você do propósito. Porque esses homens passaram por dificuldades, mas a revelação não estava presa. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, se eu não me engano, ou Hebreus capítulo 13, 3 ou 10, 3. Pela fé entendemos, Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra. Nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se foi feito, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Aquilo que foi feito, coloca lá aquelas imagens que eu pedi naquele domingo para colocar de novo. Aquilo que foi feito não foi feito pelos olhos, nem pelos ouvidos, nem pelo entendimento do homem, nem pelo coração do homem. Foi pela revelação. Eu vou colocar algumas imagens aqui. Eu quero que você olhe para elas, baseado nesse texto. Imagens reais. Se possível, imagens reais da NASA. Pega imagens reais da Terra, da Lua e coloca, por favor. Enquanto ele vai colocando, vai olhando para essas imagens. Algumas podem ser fictícias, mas ele vai tentar achar alguma imagem captada por algum satélite. Eu vou te dizer, a Bíblia não mente. Quantos creem na palavra de Deus? Cada estrela, cada ponto que você está vendo, cada astro, cada planeta, cada galáxia, cada universo, foi criado pela revelação. Eu não sei como que eu posso te explicar isso. Hebreus 11, 3 que nós lemos. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra. A palavra ali no original não é logos. É por isso que o cientista, ele tenta explicar a criação e não consegue muitas vezes, porque ele tem o logos, ele tem o escrito, mas ele não tem a revelação. Quando você tem a revelação de quem ele é, você tem a revelação de quem você é nele, para que você foi criado. E não importa a circunstância, você vai caminhar debaixo dessa revelação. Nós estamos vendo aí algumas imagens de algumas galáxias. São imagens de satélites. Irmãos, cada uma dessas coisas que você está vendo foi criado por uma revelação. Quando eu falo isso até tremo. Sabe o que significa? Que quando Deus liberou uma palavra
para que essas estrelas fossem criadas. Elas entenderam a revelação de quem Deus é, e por causa que elas entenderam a revelação de quem Deus é, elas obedeceram e se tornaram semelhante àquilo que Ele havia revelado. Está entendendo? Mas nós muitas vezes recebemos várias pregações, nós vamos em conferências, pagamos caro, colocamos aquela pulseirinha e voltamos vazios. Sabe por quê? Nós não estamos recebendo a revelação e o entendimento de quem Ele é, e nem do que Ele quer conosco, e para que fomos criados, e por isso não conseguimos dar uma resposta e obedecer a sua palavra. Cada uma dessas formas que você está vendo, elas entenderam a revelação de quem Ele é, e então Ele ordenou, elas obedeceram e se condicionaram a essa obediência. Se Ele criou tudo isso, irmão, através de uma revelação, o que Ele pode criar através de uma revelação na sua vida, o que Ele pode fazer através de uma revelação na tua casa, na tua família, no teu corpo, nos teus órgãos, na tua vida financeira, no teu casamento, o que Ele pode fazer? A Bíblia fala que Ele visita e aborrece até a 4ª geração daqueles que aborrecem a Ele, mas Ele visita até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam o nome dEle. Querido, creia nessa palavra, viva debaixo desta palavra e obedeça esta palavra, e grandes coisas vão ser criadas e acontecerão na tua vida. Em Gênesis diz, nós lemos: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas eu tenho a Torá lá em casa, e a Torá diz: e disse Deus, seja luz, e foi luz. A Bíblia fala que no início a terra estava sem forma, vazia, havia trevas. Só que Deus não cria nada para ser treva. Já dizia os grandes cientistas, do passado, quando um professor tentou pegar um aluno: se o mal existe, Deus existe. Aí ele falou: não, professor, o mal é a ausência do bem. Aí ele falou: professor, o frio existe? Existe. Não, professor, o frio é a ausência de calor. Professor, a escuridão existe? Sim, existe. Não, professor, a escuridão é a falta da luz. Então, Deus, conhecedor de todas as coisas, criador de todas as coisas, sabendo que as trevas são a ausência da luz. Ele não chega na treva e fala assim: haja luz, porque ainda que Ele fizesse a luz, a treva ia continuar sendo trevas. Mas a Bíblia fala na Torá que Ele disse para as trevas: seja luz, e a resposta é: e foi luz. Porque as trevas receberam a revelação de quem Ele era, elas também receberam a revelação de quem elas eram nele, e se tornaram em luz. Se as estrelas, se as trevas obedecem a Ele, você também pode. E a partir do momento que você obedecer a Ele, tiver um entendimento da revelação, a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar. Não é quem... se eu tivesse lá naquele culto onde tem aquele pastor. Não, querido, não é onde, mas é para quem você vai. É Ele que tem a revelação, é Ele que muda a tua história. Olha que coisa linda, querido. A palavra que criou tudo aquilo está dentro de você, e ela pode criar. Ela pode criar amor por uma pessoa que não te ama mais. Ela pode criar amor por alguém que se abandonou e foi embora. Ela pode criar células no teu corpo. Ela pode regenerar órgãos. Ela pode restaurar a tua saúde. Ela restaura a vista. Ela dá vista aos cegos. Ela restaura o som àqueles que são surdos. Ela restaura a mente daqueles que estão aprisionados e doentes. Ela restaura a força daquele que não tem nenhuma força. Você está crendo? A tampa está sendo removida. A religião colocou tampas em você, que pela palavra nós queremos remover e gritar lá dentro: seja, e será. Seja luz, e foi luz. Porque quando você recebe a revelação daquilo que está sendo dito, você se rende.
Você não caminha mais debaixo de decretos, de circunstâncias. Ah, mas você não sabe da minha circunstância, e nem quero saber. Eu só sei que tem uma revelação para liberar para a tua vida, que vai mudar a tua circunstância, que vai mudar a tua história. Caminhe debaixo de uma revelação e nada vai ter falta para você. Olha ao seu redor. Quantas pessoas. Olha ao seu redor. Tudo isso começou no ano de 2011, quando eu recebi uma revelação. Em 2011, eu morava no interior de São Paulo. Deus me deu uma revelação. Rei Jesus, uma espada transpassará. Ô irmão, é fácil quando a revelação está sendo materializada e todo mundo acredita. Mas quando você tem a revelação, só ela, e as circunstâncias todas dizem que não, só tua esposa e os teus filhos do teu lado, é difícil. Por isso, você não pode me discernir e me julgar pelo que você vê hoje. Por quê? Eu já estou caminhando para outra margem. Eu já estou debaixo de uma revelação. E ainda grandes coisas vão acontecer. Eu não estou agindo e caminhando debaixo do que está acontecendo hoje. Porque eu já estou caminhando e me movendo debaixo daquilo que eu já estou vendo que vai acontecer. Você tem que caminhar debaixo de uma revelação. Então você vai dar uma resposta. Mesmo quando a erva secar, cair e não dá. E a vide não dá o seu fruto. Porque você não está debaixo da circunstância. Você está debaixo de uma revelação. Pessoas que estão aqui que ninguém dava nada para elas. E hoje elas estão tendo uma vida transformada. Porque nos lugares que elas passaram ninguém dava nada por elas. Por quê? Porque não podiam ver com os olhos de revelação. O que faz uma águia ser renovada é a vontade que ela tem de continuar voando debaixo da visão que ela tem. Uma ave, ela aos 35 anos, 40 anos, ela renova a sua aerodinâmica, seus bicos, suas garras, seu bico, suas garras, suas penas. Por quê? Porque o seu corpo não condiz mais com a sua revelação. Então não perde a revelação por conta do corpo não condicionar mais a sua revelação, mas ela condiciona o seu corpo à visão que ela tem, à revelação que ela tem. Por isso, por um tempo ela entra num penhasco e ela bate, ela arranca as suas penas, e ela passa suas garras na rocha para elas cair, e ela bate o seu bico na pedra, e nesse tempo ninguém quer ficar perto da águia, porque ela fica feia, fica despenada, ela fica em torno de 3, 4 meses, até mais tempo, sem se alimentar, escondida num penhasco. Você nunca viu uma águia derrotada, você nunca viu uma águia despenada, ela fica escondida naquela rocha, e naquele momento de solidão, todo mundo acha que ela perdeu, acha que ela não vai voltar nunca mais a dar os seus voos, mas na verdade ela está debaixo de ela não retrocedeu, ela não fugiu, ela não se escondeu das circunstâncias, ela está condicionando o seu corpo, a sua aerodinâmica, para a revelação que ela tem. Então daqui a pouco começa de novo a nascer novas penas, começa a nascer novos bicos e novas garras, então ela volta a voar mais 35, mais 40 anos, o dobro que a maioria viveria, porque ela está debaixo de uma revelação que não condizia com aquilo que ela tinha no seu corpo, e ela não aceita condicionar a revelação aos seus limites, ao seu corpo. Então ela reduz o seu corpo e condiciona para a realidade da revelação. Por isso é o único animal que renova suas forças. Porque até mesmo quem tem uma revelação, irmão, fica cansado. Por isso eu falo, não julgue o seu irmão
Não julgue o seu irmão pela aparência. Você já viu alguém tirar uma foto de uma águia despenada e colocar? Nunca vi. O símbolo dos Estados Unidos não é a águia, com as flechas assim? Ninguém quer ver a águia despenada, porque ela é símbolo de força. E quando o símbolo de força está fraco, não tem mais valor. É por isso que ela, sabendo disso, ela se isola. Por isso eu te falo, irmão, a Bíblia fala, aqueles que renovam suas forças. Sabe por quê? Até quem tem uma revelação vai ficar cansado, tem hora. Vai se isolar, para tirar o bico, para tirar as penas velhas, as unhas. E a gente tem que ter sabedoria e discernimento. É 5, 6 meses, mas daqui a pouco volta e começa a voar de novo. Porque a águia que é a águia nasceu para voar. Então não julgue o teu irmão, não julgue a mim, irmãos. Ano passado eu passei um momento difícil. Um momento que eu fiquei na caverna, sem bico, sem pena, sem voos. Mas isso não significa que eu perdi a revelação. Isso significa que eu não estava aceitando o fato de que as condições, o meu corpo não correspondiam à revelação que eu tinha. Então eu precisava me renovar e entrar e condicionar minhas emoções e meu corpo para a revelação. Agora eu estou restaurado, agora minha coluna está nova, agora sai da frente que eu vou voar de novo. Estou debaixo da revelação de novo, do mesmo jeito. A águia não está no penhasco porque ela perdeu a revelação. Não. Ela está no penhasco justamente porque ela tem uma revelação. O que Paulo fala? Paulo fala, por isso eu reduzo o meu corpo a nada. Ali no original, reduzir o corpo a nada não é esmurrar. Quando ele esmurra o próprio corpo, não é se autoflagelar, mas está querendo dizer, eu condiciono o meu corpo. O que Paulo está querendo dizer? Eu tenho que me condicionar para aquilo que Deus está me mostrando. Glória a Deus. Então tem muitos homens de Deus que são usados por Deus de uma forma assombrosa. E de repente ele dá uma declinada. Você fala, lá, perdeu a revelação. O fuxico gospel já começa a cair de paulada. Não, irmão, é cara que a gente tem que orar. Porque muitos deles não perderam a revelação, não. Eles estão debaixo de uma revelação, mas a pena está ruim, o bico está ruim, a garra está ruim. E eles estão lá se renovando. E na hora que eles saírem de lá, meu irmão, a cobra vai ver, porque eles vão pegar a cobra vai fumar. Porque eles vão vir com a garra e vão pegar as serpentes, vão pegar os escorpiões. Cobra, você tentou me picar na hora que a minha pena estava meio ruim, na hora que o meu bico estava meio falho, eu tentei te pegar com a garra, você escapou, mas agora vem cá que eu não te perdi de vista não. O bico e a garra tá nova e as penas também. Eu vou esmagar a tua cabeça agora. Por isso você nunca pode discernir o teu irmão com os olhos naturais. Aqui não é uma fábrica de unção que sempre, não fazemos nada a longa escala, não. Tem momentos, irmãos, que nós precisamos da caverna. Mas isso não quer dizer, vou repetir várias vezes para você entender, que perdeu a revelação. Muito pelo contrário, porque tem uma revelação e a estrutura aqui, a emoção, o corpo fraquejou. Se o meu corpo errar, o caminho, o coração clamará por ti. A revelação está aqui, mas o corpo não vai, está cansado. Tanta lambada, tantas coisas, tanta dificuldade. Aí sabe, vai meu filho para o penhasco. Ninguém pode ver a águia arrebentar desse jeito não, senão o povo rebenta, joga pedra, acha que é uma galinha de penada, mete na panela ainda, sai daí, vai para o penhasco, vai se esconder. Não é que está fazendo nada escondido não, é que é tempo de se guardar. Quem nunca passou por isso, que atira a primeira pedra. E aí é a hora do processo de restauração. Mas por que a águia tem o direito de restaurar? Porque ela nunca perde a visão. Nunca perca a visão. Já passei por muitas dificuldades, irmãos, muitas lutas. Já quis desistir muitas vezes. Mas uma coisa que Deus nunca deixou perder pela misericórdia dele foi a visão. Se hoje nós estamos aqui nesse lugar com essas pessoas e com outras pessoas, hoje estamos indo em cruzeiro para ajudar na inauguração da igreja lá, é porque nós estamos debaixo de uma revelação. Agora até a águia,
Até a águia tem hora que precisa de um tempo. Mas depois desse tempo que ela fica de alguns meses, ela voa mais 35 anos. Algumas até 40 anos. Vale a pena, fala para o teu irmão, vale a pena esperar no Senhor, renovar suas forças e voar mais 35, 40 anos. É Deus falando com você nesta manhã. O que você veio ver? Uma palavra logos? Tem uma palavra rema. Palavra que quando fala, aciona no espírito da pessoa. A pessoa, você já olha no olho dela, lá correndo, porque alguma coisa está sendo acionada no espírito. Porque enquanto vai liberando as palavras são vivas. Isso aqui não pode criar, irmão, não é emoção, não. Isso aqui o homem não pode fazer, é só o espírito que faz isso. Eu não tenho capacidade de fazer isso, não. Por isso que Jesus chega e fala, me dá esse rolo aí. E lê o rolo de Isaías. Quando ele termina, ele fala, hoje se cumpriu estas palavras. Porque ele estava liberando palavras remas de cura, de unção, de libertação. Meu Deus. Que presença de Deus aqui nessa manhã, meu Deus. Está muito forte. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. No lugar. Fecha os teus olhos e adore Ele. Quero ver. Tudo que eu quero, tudo que eu quero é Sua majestade é real. Tudo que eu quero é te ver. Sua majestade é real. Eu sei. Lá em Mateus 16, 17. E Simão Pedro, verso 16, respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu dizendo, abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que estás no céu. Olha que interessante. Irmão, para me pregar essas palavras eu tinha que ficar uns 5 dias direto aqui ó, com vocês. Nós vamos ter que construir aí um lugar para nós dormir e ficar direto. Avivamento é assim. Quando você está com algum problema passando mal, você liga lá e fala, hoje eu não vou trabalhar não. Então, vai ter gente que vai começar a deixar de trabalhar porque vai ser tomado pelo Espírito Santo. Toma cuidado, que teve muitos avivamentos que aconteceram isso. Olha o que acontece. No verso 15 fala, quem diz que eu sou? Aí Simão Pedro fala que Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Está confundindo aquela letra no fundo aí. Agora o outro versículo, olha o que ele fala. E Jesus respondeu, verso 17, abençoado és tu, Simão. Abençoado és tu, Simão. Agora Jesus não chama ele de Pedro, chama ele de Bar-Jonas, que é uma referência ao nome natural que ele tinha. Bar é filho, filho de Jonas. Por que ele usa isso? A palavra é muito profunda. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue. Sabe o que ele está querendo dizer? A sua história familiar, a sua tradição familiar poderia limitar a compreensão de quem eu sou, mas o Espírito sobre você revelou a você quem eu sou, e por isso agora você recebe a revelação de quem você é em mim. E você vai além da sua história familiar e do lugar de origem que você saiu.
não foi carne nem sangue que te revelou. Irmão, não é a carne, não é o sangue que vai revelar. Não são as circunstâncias, não é a tradição, não é a tua condição familiar. Ah, mas eu queria que Deus me levantasse. Irmãos, eu lembro que desde pequeno tinha várias promessas para mim, que eu ia em vários países. Tinha várias promessas que eu ia pegar avião, ia para outros lugares, entre eles África. E eu ficava pensando assim, presta atenção. Será que algum dia eu vou conhecer algum africano, alguém assim, e ele vai me convidar para pregar lá, alguma coisa assim? Como é que vai? Eu ficava tentando entender de forma natural. Até que um dia, irmão, Deus falou comigo: como que você quer ir para lá se você não tira passaporte? Aí eu tirei. Eu tirei meu passaporte, ele ficou 2, 3 anos parado, sem utilizar ele. Acho que 2 anos, 1 ano e meio, não lembro direito, eu sou ruim de lembrar a data. Eu tinha uma outra dificuldade que era a língua, porque eu sei pedir comida, dormir, água, essas coisas, mas eu não sei falar inglês não. Aí, irmãos, Deus abriu as portas para mim para a África a primeira vez. Se eu não me engano foi 2014? 2014, né? Fui para a África. Depois fui na África do Sul. Aí um irmão falou para mim assim: primeira vez que eu fui para a África, eu dormi no aeroporto, na África do Sul, porque a África do Sul você tem que passar por ela para ir para Moçambique. Eu falei: meu Deus, tirei meu sapato. A Bíblia fala: pede, te darei as nações por herança. Eu falei: Senhor, eu queria muito pregar na África do Sul. Não conheço ninguém aqui, estou dormindo no aeroporto, porque eu não conheço ninguém. No outro ano eu voltei, e quando ficaram sabendo que eu ia ficar na África do Sul, um pastor falou para mim: olha, eu tenho um amigo meu aí na África do Sul, você não quer dormir lá na casa dele? Eu falei: quero. Estava eu, minha esposa e meus filhos, eu acho que foi 2016. Eu dormi na casa dele, não pedi nada para ele, eu pedi para pregar, não pedi nada. E aí eu comecei a compartilhar algumas coisas com ele. Ele falou: meu Deus, você tem que pregar lá na igreja domingo. Eu ia pregar, mas já vou mudar a agenda, você que vai pregar. Eu falei: mas não fala inglês. Ele falou: mas eu vou traduzir. Pronto, já consegui casa para dormir, não durmo mais no aeroporto, consegui o tradutor e consegui a primeira igreja para pregar. Tudo porque eu arranquei meu sapato e coloquei meu pé lá e liberei a palavra. Não adianta você crer se você não libera a palavra. Você quer que um tanto de pregador venha, põe a mão na tua cabeça e ora, e você mesmo não acredita no teu ministério, não abre a boca e não profetiza. E aí, o que acontece? Esse tradutor, ele é bispo, tem várias igrejas abaixo dele. Ele já esteve aqui, o bispo João, né? Quantos conheceram? E ele é professor de mestrado e doutorado na Faculdade de Teologia da África do Sul. Todos os pastores lá, eles fazem faculdade. Todos os pastores com igrejas abertas lá foram ex-alunos dele. Ele falou assim: você vai pregar agora ali, 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 ali. A próxima vez que você vier, você tem que ficar tantos dias que você tem que pregar nas igrejas que eu vou te levar. Mas quem vai me traduzir? Eu. E lá tem uma cultura. As pessoas mais velhas são muito respeitadas, inclusive os professores e pastores mais velhos. Você não tem ideia do respeito que as pessoas têm com o pastor na África do Sul. Você não tem nem ideia. E aí, quando eu chegava com ele, os alunos, ele chamava de papa, que é papai, e falava para ele: o senhor não pode traduzir a gente, para ele, porque o senhor é nosso professor, o senhor é nosso mestre, é uma desonra. Ele falou assim: mas quando o propósito de Deus vem, a gente tem que se condicionar ao propósito de Deus. Até a tradição, a cultura se condiciona. Ele falando, eu vou traduzir ele, porque tem palavras de revelação para trazer para nós. Um professor de teologia falando, hein? Eu não fiz teologia, eu não sei falar inglês. Aí, eu pregando, tinha hora que ele estava traduzindo, ele falava: meu Deus, o que é isso? Eu nunca entendi isso. Depois nós ficávamos horas na casa dele conversando: eu nunca entendi isso que você falou. Quem que te ensinou isso? Foi o Espírito Santo. Eu virei para ele resumindo e falei: bispo João, que bom que o senhor estudou, fala 5 línguas. Que bom que o senhor conhece um tanto de gente. Que bom que o senhor conhece mestrado, doutorado em teologia, porque toda essa preparação que Deus te deu foi para me servir no meu ministério aqui. Eu não sou contra estudar, mas não tive condição. E Deus colocou alguém na minha vida para me ajudar. E aonde nós vimos as pessoas receber a palavra. E no final dessa última vez que eu fui agora, porque eles ficam analisando a gente,
Essa última igreja que eu fui, ela pagou minha passagem. Sempre eu pago minha passagem. Essa última pagou a minha passagem, né? E eu fui pregar, no final o pastor falou assim, traduz para ele aí. Aí o pastor traduziu para mim. O pastor da igreja virou amigo dele e falou, ó, você tem nosso respeito, porque durante muito tempo a gente tinha preconceito de aceitar brasileiro pregar aqui, porque eles só vinham falar de dinheiro, de negócio de prosperidade, vender DVD, vender livro, essas coisas, e você veio trazer revelação, você veio trazer uma palavra que está libertando nosso entendimento, você veio remir o que os outros brasileiros vieram fazer antes, porque você está trazendo uma revelação, as portas estão abertas para você vir aqui quando você quiser. Caminhe debaixo de uma revelação. E essa revelação vai remir. Não é carne ou sangue, não é preparação. Não é por entendimento. Olha o que acontece com Maria em Lucas capítulo 1. Verso 28 em diante. Quando você recebe a presença de Deus sem uma revelação, isso te perturba. Você fica perturbado porque você não entendeu o propósito. Aqui em Lucas 1, 28 diz, e o anjo se aproximou dela e disse, salve, tu és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita é você entre as mulheres. E vendo-a, ela ficou perturbada com o que ele disse. Nós estamos falando do quê? De palavra. Palavra. Ele liberou palavras sobre ela. Ele disse, olha para mim, coisas sobre ela que nem ela sabia que ela era. Você é uma mulher bem-aventurada, você é uma mulher de destaque entre as outras mulheres. E ela falou, meu Deus do céu, será que esse negócio é de Deus? O que é esse negócio? Ela ficou com temor. Quantos já aconteceram isso, quando alguém chega e dá uma palavra para você? Você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus usado. Aí você assusta, por quê? Nem você sabe o que você carrega muitas vezes. Nem você. Tá cansando, né, filho? Tá cansado, né? As mãos? Tá parando de guerrear aí? O que tá acontecendo? Tainã, cadê o Tainã? Faz um revezamento aqui, 4x4, vem cá. Nem você sabe o que você carrega. Fala pro teu irmão, nem você sabe o que você carrega. Se você tivesse uma ideia do que você carrega. Sabe por que você fica todo assim, ó? Que nem franguinho com peitinho estufado, daqui a pouco vem uma dificuldade, você dá uma murchada, porque você não sabe o que você carrega. O anjo chega bem-aventurada, favorecida do Senhor, o Senhor está contigo, você é abençoado entre as mulheres. Pera aí. A Bíblia fala que ela ficou o quê? Perturbada com o que ele disse. É um demônio? É um anjo da parte de Deus? Sim ou não? E traz perturbação. Como que algo da parte de Deus que traz uma revelação de quem você é, traz perturbação para você? Sabe por quê? Porque quando ele fala de você, aquilo que você nem você sabia, a primeira instância vai gerar perturbação em você, vai gerar incômodo. É por isso que quando levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus, chega e fala alguma coisa, você fica assim, será que é mesmo? Fica desconfiado, será que é de Deus esse negócio? Fica meio perturbado, por quê? Nem você sabe quem você é. Porque a vida toda ensinaram você a pensar antes de fazer, a calcular, a analisar. Será que é demônio mesmo esse negócio aí? Se é demônio, meu filho. Esse aqui não acreditava em endemoniação, ó. Até que um dia um endemoniado ficou do lado dele, endemoniado. Ele achava que era teatro. Porque ele não sabe o que ele carrega, a autoridade nele. Com o nome de Jesus, para ele também pôr a mão no endemoniado e falar, sai em nome de Jesus, demônio. Mas ensinaram ele a vida toda o quê? Isso é teatro, isso é coisa de igreja, é parrancadismo, é bobeira. Há várias coisas que precisam ser desconstruídas dentro de você, para que o fundamento seja colocado, senão você vai rejeitar a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio ser a pedra principal. Você vai rejeitar o que é principal. Primeira instância ela ficou o quê? Perturbada, pensando no que poderia ser aquelas palavras. O que pode ser isso?
a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular ou pedra principal. Que quando colocava a pedra angular, dali em diante, ela era um modelo para que a construção fosse construída a partir dela. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. A Bíblia fala que ao homem não é dada coisa alguma se do céu não receber, João Batista disse. Voltando lá em Lucas 1:29 fala, ela ficou perturbada com o que ele disse. Ficou perturbada com essas palavras. Deixa eu te falar, irmão. Como que você sabe que é Deus que está falando com você? Porque Deus vai te incomodar, vai te perturbar quando Ele falar. Ele vai tirar você da zona de conforto que você está. Ele vai tirar você da situação confortável. Ele vai confrontar tudo o que você pensava até hoje. Quando vem aquelas pessoas girando e pulando e tal, e não sei o que, rodando e dá aquela palavra a você, só de coisa boa, toma cuidado. A Bíblia fala que nós temos que julgar as profecias. Não é falta de respeito, não é duvidar, mas julgar o que a pessoa está falando, discernir. Não vai aceitando tudo, não. Quando eu vou receber uma profecia, eu não fico amém, 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 não. Eu fico discernindo. Porque o homem está sujeito a errar. Quem está entendendo? Então veja só, essas palavras que veio da parte de Deus trouxeram perturbação. Por quê? Quando você não tem a compreensão ainda de quem você é em Deus, quando Ele fala, Gersonita, você é isso, você fala, meu Deus, mas nem eu sabia disso. É lógico, é Ele que sabe a teu respeito. Não são as pessoas, nem teu pai e tua mãe. Ele que te chamou pelo nome e disse que você é dele, e Ele te deu um propósito para existir. Olha só, nós temos que reaprender tudo de novo. Igual esse rapaz, esse jovem bonito, fica de pé. Olha que jovem elegante, bonito. Que ainda está solteiro, mas não é para qualquer uma não, tem que orar muito. Eu via ele na rua e eu via algo nele que ninguém via. Eu via nele e falava, esse jovem ele é muito bonito. Não fisicamente somente, mas eu via algo dentro dele. Esse jovem, ele tem uma coisa que ele carrega dentro dele. Aí lá na frente, quando o Luiz Hermínio profetiza, todo mundo Aí o Luiz Hermínio usou dar ouvido para mim, que sou aqui da parede esborrachada aqui, ó. Ninguém escuta. Eu olhei e falei, esse cara ele tem um negócio dentro dele, ele vai pregar a palavra, vai ser homem de Deus. Aí eu chegava nele, abraçava ele assim, ó, eu te amo, viu? Eu te amo, tá faltando só você naquela igreja, falta alguém que nem você naquela igreja. Depois de muitos anos ele vai falar para mim, pastor, me desculpe, eu achava que o senhor era viado. Não, filho, não é isso. Nem ele perturbava ele quando ele vivia, ele já ficava perturbado. Já vem aqui viado, me abraça. Não, ele não sabia quem que ele era. Ele não sabia quem que ele era, que ele é um homem de Deus. Aí passa uns anos, estamos lá em Taubaté, uma igreja com mais de 2.000 pessoas. Luiz Hermínio vai lá e põe a mão nele e fala, você vai ser um grande homem de Deus nessa nação, que vai pregar a palavra. Aí ó, mesma coisa. Luiz Hermínio fica assistindo as pregações, fica ouvindo as coisas que a gente fala e fica repetindo. Falei esse dia aqui na igreja, essa semana, que você não precisa estar no mundo para estar desviado, que você estiver fora do propósito, aí vai lá e coloca no Facebook dele, já falei para ele parar com esse negócio, de ficar assistindo a gente aqui, já te falei isso, cara, é o mesmo espírito, irmão, ele pode estar, e com certeza em estatura, muito mais além do que eu, em maturidade, eu vou chegar lá. Na hora que ele estava lá em Mato Grosso do Sul, na minha frente, eu atrás dele, eu sou meio tímido, né? Não parece, mas eu sou. O Espírito Santo falou, o que você está aí tímido? Põe a mão nele, pede a unção que está nele na tua vida também. Ele estava lá, pediram para a gente segurar as mãos dele, eu estava logo atrás. Eu peguei minha cabeça, fiz assim, eu coloquei na coluna dele assim. Falei, Senhor, transfere o que o Senhor tem feito na vida desse homem, toda a graça, amor, paciência, unção, sabe tudo, transfere para a minha vida, eu recebo em nome de Deus. Que a unção que você admira, você atrai. Como o nosso apóstolo da Bertelli falou esses dias que a gente estava lá, o nível da tua autoridade vai estar sujeito ao nível da tua submissão. Não adianta você falar que tem autoridade, se você não tem submissão a uma autoridade. O nível da tua autoridade espiritual vai estar condicionado ao nível da tua obediência, da tua submissão. Porque até mesmo Jesus veio e submeteu a João Batista, a qual ele falou, eu não sou digno de desatar a sandália. Ele falou, faça isso para que se cumpra o que está escrito.
Ele obedeceu, assumindo a forma de servo. Por isso ele foi dado a ele um nome que está acima de todo nome. E essa é a palavra que você recebeu lá, e que você recebeu quando me conheceu, ela continua dentro de você. Embora pode vir circunstâncias que te abalem, que te frustram, que te abatem, você está debaixo de uma revelação. Você pode até não se ver da maneira como Deus te vê, e pode a primeira instância ficar até perturbado, como Maria ficou. Mas se o universo obedeceu e entendeu a revelação, você também vai entender. Olha o que acontece. O que poderia significar essa saudação? Ela ficou perturbada com estas palavras. Tem palavras que nos perturbam. Aquele pastor parece que é meio perturbado, aquele menino, ele chega e fala umas coisas, que pastor é meio esquisito. É assim mesmo, irmão. Um profeta de ofício, um homem de Deus, um mensageiro de Deus, como Gabriel aqui, anjo de Deus, mensageiro, ele traz perturbação, porque ele traz você para um lugar em Deus que você não está, para dar uma resposta que você não está dando, para você ter um entendimento que ainda não teve. Ei! Existem pessoas aqui que nesse lugar estão pensando agora chegou o fim, acabou. Não, é só, sabe por que chegou o fim? Para que agora você morra de uma vez por todas e vai renascer e levantar aquilo que Deus tem para você. Você não tem ideia de que você é e do que você carrega. Nós precisamos olhar os outros com bons olhos. Se os teus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Dá um pedaço aí depois. Mas se os teus olhos forem maus, tudo vai ser mal. Se os teus olhos, se as trevas que há em ti forem grandes, com grandes trevas então você vai estar. Aquele homem cego, Jesus podia ter curado de todo jeito. Está todo mundo analisando, o que Jesus vai fazer agora? Ele cura no sábado, ele faz isso. Jesus, eu vou dar uma mudada agora. Gospe, faz um lodo, passa nos olhos dele. Vai lá, lava agora os teus olhos. Curado. Não sei se você sabe, mas para fazer exame de DNA pode usar sangue, pode usar um cabelo e pode usar saliva, porque na saliva tem DNA. E eu te pergunto, quando o sangue desceu da cruz e foi até os sepulcros, aqueles que estavam sepultados, porque lá é caveira, é lugar de morte, fala que os sepulcros fundiram, quebraram, e os mortos que estavam lá ressuscitaram. Sabe o que é isso, irmão? Quando o poder da revelação vem, as formas que foram criadas para manter você morto, elas não suportam, elas quebram, e você sai de lá vivo e transformado e restaurado para viver uma nova história. Porque você morreu porque vivia pelo pecado, mas agora você vai viver porque vai viver debaixo de uma revelação. E a forma que foi criada para manter você preso vai explodir. Então imagina na saliva dele que tinha DNA, como no sangue dele. E ele pega aquela partícula de DNA e coloca no olho do cara. O que você está vendo? E o cara olha, eu estou vendo pessoas andando como árvores. Sabe o que significa? Ele não estava vendo mais gente doente, leprosa, adúltera, prostituta, vagabundo, mentiroso. Ele via pessoas frutíferas, que estavam cheias de fruto para alimentar as outras. Porque agora ele não estava vendo de uma forma comum. Os olhos espirituais foram abertos. Não só foi ajustada a visão natural, entenda isso, mas foi ajustada a visão espiritual, e ele via as pessoas com olhos espirituais, porque tinha DNA ali de Jesus. Então Jesus fala, peraí, deixa eu dar uma ajustada aqui, que foi demais você, meu amigo. Como nós vemos os outros, aquele ali não dá nada. Não, irmão, eu estou vendo uma árvore cheia de frutos. Uma árvore com ramo grande, que uma hora vai dar um fruto que vai alimentar muita gente. Uma árvore que vai estar acima dos muros, vai alimentar outras pessoas. Pois tu mantém acesa a minha lâmpada, a minha revelação. E quando a minha revelação está acesa, eu passo por cima de muros, eu atravesso limites, e eu destruo exércitos que se levantam contra mim. Davi disse. Ele fala que é tolice ser santo e ter lâmpada sem óleo, sem revelação.
Tinham 10 virgens, 10 santas, 10 que não se contaminaram com o mundo. Deixa eu te falar, santidade não é sinal que você vai cumprir o propósito. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, mas é só o processo de ver a Deus. Santidade te leva até o processo de ver a Deus, porque agora quando você vê Ele, e tem a revelação de quem Ele é, agora você tem a revelação de quem você é nele, e começa a corresponder e caminhar debaixo dessa revelação. Então a santidade te leva para isso. Mas aquelas 5 tolas estavam debaixo de santidade, tinham um instrumento que era a lâmpada, mas não tinha a revelação. E por isso, na hora que ele chegou, foi a hora que elas saíram para comprar a revelação. Quem tem revelação não anda em descompasso com o tempo das coisas de Deus. Ele não espera as coisas acontecer para ele agir. Ele age e as coisas acontecem. Então quando elas voltaram, a maçaneta estava cheia de óleo, simbolizando o quê? Olha o que vocês perderam. Perderam um nível de revelação que agora só vai ser manifestado na intimidade. E nessa intimidade, onde vai ser revelada, que agora vai gerar algo dentro dessas mulheres. E você perdeu. Você gastou sua vida para nada. Em santidade, como uma lâmpada sem revelação. Gastou para nada. Então santidade sem revelação não serve para nada. No verso 34, Maria pergunta, como que isso vai acontecer? Ele começa a explicar para ela, não vou ler agora. Vai ter um filho que vai nascer de você, ele vai ser o Salvador. Ele vai crescer em graça e entendimento e tal. E ela vira e fala, como é que isso vai ser possível? Como acontecerá isso? Eu sou virgem. O que eu falei? Olha só, irmão. A virgem com a lâmpada, mas sem revelação. Agora o anjo tem que fazer que Maria entenda. Porque se ela não tiver revelação, ela vai comprometer o propósito da missão. Nós não estamos buscando só uma geração santa, com habilidades, com lâmpadas. Nós estamos buscando uma geração santa, com lâmpadas e habilidades, e com uma revelação de Deus. Porque aquele que não tem a revelação, ele vai comprometer a missão. Você não tiver a mesma revelação que eu, você vai tentar, sem perceber, me prejudicar. Você vai comprometer o trabalho que eu estou fazendo. Então o anjo, ele não intimida ela, ele responde. Olha o próximo versículo. Ele responde. O anjo respondeu, o Espírito Santo. Quem que traz a revelação? Mais forte. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ela entendeu o quê? Ele será chamado Santo, Filho de Deus, porque não será concebido de forma natural, por ato sexual, Maria. Será o Espírito Santo que vai entrar em você. A sombra dele, a projeção dele vai gerar em você esta criança. Ela, entendi. Aí que ela fala no próximo versículo? O que ela fala? Não, pode pular. Não, é 38. Aí ela fala no 38. Ele avisa ela também que Isabel está grávida. Aí ela respondeu Maria, sou serva do Senhor. Quando você recebe a revelação de quem Ele é, você tem a revelação de quem você é nele. Servos do Senhor. Estou aqui, estou pronto. Sou servo do Senhor. Que aconteça comigo conforme esta palavra. Palavra ali no grego é revelação. Ela diz, sou tua serva. Aconteça comigo conforme esta revelação. Naquela hora ela ficou grávida. Por quê? Pela fé entendemos que o universo foi criado a criação é feita pela revelação, pela palavra. A criação entende a revelação do Criador. E para que está chamando ela? Para qual fim? E ela se submete e obedece. E a partir daquele dia se torna obediente àquilo que foi criado. Então quando Maria é santa, tem lâmpada que é um útero para emprestar, mas ela não tem revelação, o anjo tem que passar a revelação para ela entender, e quando ela recebe a revelação, ela fala, eu entendi a palavra, eu entendi a revelação, cumpre em mim agora essa revelação, não seja só mais uma promessa, mas seja uma realidade em mim. O dia que você entender a revelação que você carrega, você vai falar, cumpre essa revelação na minha vida.
Você não vai ficar preocupado, mas e o meu namorado? O que José vai falar? O que os outros vão falar? O que vão pensar de mim? Vão me apedrejar, vão achar que eu transei antes da hora, vão achar isso, vão achar aquilo lá. A Maria não questionou nada, ela falou, eu quero essa revelação, eu entendi, eu estou aqui, eu estou queimando por dentro, me dá isso aí agora, libera essa palavra para se cumprir em mim, eu sou tua serva, eu não estou nem aí para as consequências, cumpra conforme esta revelação agora, em mim agora, acabou, fechou. Porque circunstâncias não prendem a revelação. Quem está debaixo de uma revelação não para diante das adversidades, não para diante das dificuldades, não para diante das circunstâncias. Se você parou é porque você ainda não tem uma revelação do que Deus tem para você. Essa palavra está queimando dentro de mim, querido, todo dia. Eu não consigo pregar mais nada. O Senhor tem falado para mim, Diego, eu vou revelar quem eu sou e o que eu tenho para você. E nada, ninguém, circunstâncias, nada vai te deter. Mas aquele irmão lá, ele ficou ofendido na igreja, por isso que ele saiu. Sabe por que saiu? Porque ele não teve uma revelação de quem Deus é. E não teve uma revelação daquilo que ele carrega e daquilo que Deus tem para ele. É por isso que ele saiu, não é por causa de problema não. Quem tem uma revelação, irmão, não está nem aí que o que os outros vão pensar. Ela não sentou e fez um monte de perguntas para o anjo, mas e aí, e José, e isso e aquilo, o que eu faço? Não, como é que amamento, como é que faço isso? Vai ser parto natural, vai ser cesárea, o cirurgião vai estar lá, vai ter, não tem Unimed, será que dá para fazer o plano antes? Não, querido, ela falou, cumpra conforme esta revelação na minha vida, agora! Quantos estão aqui nesta manhã pode dizer, está aqui o teu servo, a tua serva, que se cumpra a tua revelação na minha vida, que se cumpra a tua revelação na minha casa, que se cumpra a tua revelação no meu ministério, hoje. Querido, você está sendo liberto, 20, 30 anos de religião, e você não entendia, a tampa está sendo removida, os teus olhos estão sendo abertos, você não será mais roubado, e você vai caminhar debaixo de uma revelação de Deus. Se coloca de pé no teu lugar. O Espírito de Deus está aqui. Xerebalabasto que andarás. Tem gente queimando já aqui. Tem gente que já está queimando. Ribacaxi querere. Já tem pessoas queimando. Águia, chegou a tua hora de voar de novo. Você está debaixo de uma revelação. Shiribicando, becando, she. Essa semana uma pessoa veio falar algo para mim muito difícil, e na hora que veio, aquilo veio tentando me machucar, e o Espírito Santo falou para mim, olha para mim, filho, olha aqui. Eu entrei em espírito, e eu olhei para ele, ele falou, começa a orar em línguas agora. E eu comecei baixinho a orar em línguas. E fui. 2 minutos, 3 minutos. E a pessoa ali comigo. 4, 5, 6, 7. Fui orando, daqui a pouco eu estava forte. Aquilo não me afetou. O Espírito Santo falou, você caminha debaixo de uma revelação. Você não temerá más notícias. Eu mandei você orar em línguas, porque enquanto você ora em língua, a tua mente fica infrutífera e para de receber a seta para desanimar e abater você. Mas enquanto você começou a orar no Espírito, o Espírito se fortaleceu e você se tornou forte e tomou a posição debaixo da revelação que eu tenho para você. Então você se desviou que nem Matrix dos dardos e não te atingiram. Por isso você tem autoridade agora. Entenda isso, querido. Você caminha debaixo de uma revelação. Quantos servos de Deus pode virar nesta manhã e dizer, cumpra em mim
conforme esta palavra. E então você vai vir xerecalabás, como águia. Você vai pegar as serpentes, escorpiões. O veneno do escorpião e o veneno da serpente não vai te fazer mal, não vai te contaminar, porque o antiveneno já foi colocado em você, a revelação. Não é olhos, não são ouvidos, não é mente, não é coração, nem pensamento, mas Ele tirou a tampa e Ele trouxe a revelação para você. Caminhe debaixo da revelação do Espírito. Deixa eu falar mais uma coisa que eu tenho que falar, e nós vamos decolar. Tem uma glória de Deus nesse lugar. Mateus 23, 14. Eu estava orando nessa semana e o Senhor falou comigo. Mateus 23, 14. Rabastoque. E 13, 14. 23, 13 e 14. Rabastoque. Olha o que a Bíblia diz. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Que fala de algo que não vive. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas da viúva para disfarçar, fazendo longas orações. Por isso serão castigados severamente. Olha o que Deus falou comigo. Ali no original não é mestre da lei, é escriba. Escriba no original no grego significa aquele que analisa a palavra escrita. Enquanto Jesus se tornou a palavra encarnada e estava caminhando sobre a terra, curando, cuidando dos pobres, das viúvas, libertando, perdoando, eles ficavam atrás com a própria palavra que Jesus usava para curar, com a palavra escrita, porque eles não tinham revelação. Eles não tinham revelação com a palavra escrita. Olha lá, ele está curando o sábado, não pode. Olha lá, ele está fazendo isso. Olha lá, ele está sentando com o pecador. Olha, eles estavam conferindo tudo que estava escrito para condenar aquele que é a própria palavra. A Bíblia diz que quando Moisés estava no monte lá com Deus, que Deus escreveu com o seu próprio dedo, está escrito lá, leia, os mandamentos na tábua com o próprio dedo. E agora muitos perguntam, quando Jesus está diante daquela prostituta, será que ele estava escrevendo o pecado de todo mundo? Não, eu tenho uma tese pessoal. Não, será que ele estava escrevendo o nome de cada? Não, eu vou te dizer, se é o dedo de Deus que escreveu a lei lá nos mandamentos, fala que Jesus estava escrevendo com o seu dedo na areia, ele estava agora colocando uma lei acima daquela lei, que era a lei de perdão, que era a lei da graça. Então todos jogaram suas pedras e foram para suas casas, porque aquele que escreveu a lei, agora ele atualiza a lei para dentro daquela realidade de graça, está reescrevendo a lei. Só que eles estavam conferindo a letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica, conferindo ali as anotações. As intenções deles eles eram hipócritas, porque o que eles cobravam de Jesus eles não faziam. Eles só queriam pegar Jesus, eles só queriam parar o ministério de Jesus, eles só queriam parar aquele que estava caminhando debaixo de uma revelação. Quando você está debaixo de uma revelação, vai ter gente assim, ó, deixa eu ver, lá, deixa eu conferir, é isso, vão tentar te parar, mas se eu te falar, querido, não adianta, porque a autoridade só tem aquele que vive aquilo que está escrito, e aquele que entendeu a revelação do que é aquilo que está escrito. Se você só tem letra, você tem morte, mas se você tem a revelação, você tem a vida. E é por isso que as pessoas vêm, por isso que as pessoas vêm de toda parte deste lugar, porque estão cansadas de letras sem vida, estão cansadas de ser condenadas e julgadas na letra. Elas querem uma palavra que vai mudar a vida delas, elas querem uma palavra que vai trazer alinhamento, elas querem uma palavra de revelação, elas querem uma palavra de transformação, elas querem uma palavra de vida. Levante a sua voz e comece a orar. Não retenha a palavra aqui, libere a palavra. Rebalabaxê, Ricalabasto, Miriquei, tu me andarás. Um dia é melhor que 1000 dias
qualquer lugar. Um dia é melhor que 1000 dias em. Um dia é melhor que 1000 dias em qualquer lugar. Eu fui feito pra comunhão, eu fui feito pra habitar em teus atos, Senhor, todo dia da minha vida. Assim como era no Éden, assim será novamente. Minha alma anseia por ti. E um dia é melhor que 1000 dias em qualquer lugar. Um dia é melhor que 1000 dias em qualquer lugar. Um dia é melhor que 1000 dias em qualquer lugar. Um dia é melhor. Flua o teu espírito, trazendo vida, trazendo cura, restauração. Liberamos o rema, o rema, o rema de Deus. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Pega tuas mãos e diga: não há outro como tu. Não há outro como tu. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro como tu. Não há outro como digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos e ao teu nome adorar. Digam: digno de glória. Levantamos nossas mãos para o teu nome adorar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro, e não há outro como tu. Não há outro como tu, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro como tu. Não há. Pega as tuas mãos, por quê? Porque não há. Sobe um tom. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Pega as tuas mãos e eu adore a Ele. Exalte o nome dele, levante as suas mãos. Adore o nome dele agora. Adore. Exalte o nome dele. Exalte o nome dele.
ver. Ei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Pega a tua voz e diga: tu és digno do louvor. E eu cantarei, e eu cantarei, quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Sobre todo nome é o céu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Bem forte. E eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Quão grande é meu Deus. Ei, e quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus, é meu Deus, é meu Deus. Sobre todo nome, declare: sobre todo nome é o Deus. Exalte o Senhor. Tu és digno do louvor. E eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Com as palmas, sobre todo nome é o teu. As vozes bem forte agora com a bateria e as palmas. Sobre todo. Tu és digno. Tu és digno do. Todos os instrumentos agora bem juntos. E eu cantarei, quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande. Aleluia. É o meu Deus. Para terminar. E todos hão de ver, quão grande. Levante as suas mãos. É o meu Deus. Glória a Deus. Nada poderá te resistir todos os dias da tua vida. Céus e terra passarão, mas a revelação dele não passará. Oh. Xereberecasto. Bibique, xirialabás. Entra no Espírito e diga: seja feita agora. Aqui na vida do teu servo, aqui a vida da tua serva. Fala isso para ele. Você que está com fome de Deus, fala: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, Xarabás. Faça agora conforme esta palavra em mim. Faz, Senhor. Não importa a condição que eu entrei aqui, faz agora. Faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te
fazer quando Ele vem. Oh, aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós outra vez. Faz, Senhor, faz de novo, faz de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. Faz de novo o seu povo mais uma vez. O seu povo. Sai do teu lugar, ore com alguém agora para ativação da palavra. Sai do teu lugar agora para que a palavra seja ativada em alguém. Você precisa ir. Vai. Xerebeca. Se tiver uma toalha aí, dá pra mim que eu tô pingando. Xerebasto que andarás. Libera uma palavra. Libera uma palavra. Deus está neste lugar. A presença de Deus está aqui. Oh, oh, oh. Hey. Espírito Santo, vem com teu poder, vem com teu poder. Ao que está sentado, pode ir, no trono, e ao Cordeiro, seja o ao que está sentado no trono de Deus, no trono. Deus vai falar com você nesta manhã, vai mudar a tua vida. E ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
dos séculos dos séculos. Ei! O poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Anseia por ti. Como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Não posso viver sem tua revelação. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Oh, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Na medida que Ele se revela a você, você tem uma revelação de quem você é nele, de quem você é nele, não por olhos, não por mente humana, nem coração, nem por aquilo que você ouviu dizer, mas pela revelação. A tampa está sendo removida e estamos indo para um novo tempo, para um novo estágio, em nome de Jesus. As águias vão voar, porque elas não perderam a revelação e a visão de quem elas são. Elas não aceitam suas penas velhas, elas não aceitam suas garras e bicos velhos, porque a visão delas diz: vai muito além ainda. Então elas se renovam no Senhor, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam. Aleluia, aleluia. Aplaude e glorifique ao Senhor. Aleluia.